continuando aquilo que nós estávamos vendo, então, continuando a segunda lei da termodinâmica, a gente viu que a segunda lei da termodinâmica, ela não dá uma direção para as transferências de calor, né? Ela diz que existe uma qualidade de energia que é de uma fonte a alta temperatura tem mais qualidade que uma fonte a baixa. Mas ela não dá uma direção da ordem que tem que ocorrer dos corpos quentes para os corpos frios. Nós sabemos que espontaneamente isso acontece, né? Só que a transferência de um calor de um meio a baixa temperatura para um meio a alta temperatura, nós sabemos que não ocorre espontaneamente. E nós precisamos de um dispositivo que faça isso. E um dispositivo que faz o contrário, que pega o calor do meio a baixa temperatura para um meio a alta temperatura, é um dispositivo que se chama refrigerador. Nós sabemos que os refrigeradores, eles tiram calor de uma região fria e jogam para uma região quente, porque ele tira o calor de dentro da geladeira e pela parte atrás, né, a parte inferior da geladeira, acaba sendo eliminado o calor para um meio alto. Então, a geladeira, ela tá na cozinha, que é um meio alto, e a parte interior dela é um meio abaixo. Então, ela faz isso, um dispositivo especial, ele tira calor de uma região fria e joga para uma região quente. E tá fazendo o contrário, né? Tá fazendo o contrário daquilo que a gente sabia. Então, o que acontece? Nós sabemos que os refrigeradores também são dispositivos cíclicos. O fluido, que é o fluido de trabalho de um refrigerador, é o refrigerante, tá? A gente sabe que hoje o mais usado é por compressão de vapor, né? Esse sistema de refrigeração. E um refrigerador, ele tem 4 componentes, que é o compressor, o condensador, a válvula de expansão e o evaporador, tá? Nós sabemos que em um refrigerador doméstico, né, a nossa geladeira, o evaporador se encontra no compartimento do congelador, onde o calor do compartimento é removido por esse refrigerante. O condensador, então, ele dissipa esse calor para o ar da cozinha que se posiciona na parte traseira do refrigerador. A gente sabe que o condensador está na parte traseira. O que acontece aqui? O refrigerador, ele também é uma máquina térmica, tá? Só que ele faz o sentido contrário, por quê? Nós temos a mesma coisa. Temos 2 reservatórios. Nós temos aqui um refrigerador. Então, nós temos um reservatório ATH, um reservatório ATL, certo? A baixa e alta. O que acontece aqui no refrigerador? Na verdade, ele faz o sentido contrário. Antes nós tirávamos a alta, produzíamos trabalho e removíamos para eu vou botar maior aqui, TL, tá? E removimos para um sistema abaixo. Agora ele faz o quê? O refrigerador, ele retira espaço de uma região fria, então ele retira espaço de uma região ATL, então ele retira calor de uma região fria, então ele retira QL, tá? E ele joga esse calor para uma região quente, que seria aqui seria a cozinha, tá? Então, ele tira calor de uma região fria e joga para uma região quente. Só que o refrigerador, ele não produz trabalho. Na verdade, ele consome energia elétrica. Ele precisa consumir energia elétrica. Então, na verdade, esse trabalho, ele não é produzido, e sim ele é consumido. Porque eu preciso de energia elétrica, tá? Que nós vamos representar por W, para o refrigerador funcionar, certo? Então, ele é o contrário, né? Ele tira calor de uma região fria, ele precisa de energia, de consumo, ele precisa consumir energia, então o trabalho não entra, e sim o trabalho sai, e ele joga esses dois, tanto a energia dissipada na energia elétrica quanto a energia do refrigerador, da parte dos alimentos, para o ar da cozinha, tá? Então, o que acontece aqui? Na verdade, o que está saindo lá é o somatório da energia elétrica consumida mais o que está saindo dos alimentos, tá? Então, aqui nós temos o contrário. Porque o que está acontecendo aqui? O que está saindo é o W, que é o consumo de energia elétrica, mais o calor dos alimentos. Que isso aqui seria a mesma coisa, né? QH menos
QL. Continua a mesma fórmula, funciona igual, né? Porque se eu passar para cá, eu vou somar. Então, o que está saindo é o somatório desses dois. Como é que nós calculamos a eficiência de um refrigerador? A eficiência de um refrigerador, nós usamos um outro termo que nós não chamamos de eficiente, nós chamamos de coeficiente de performance. E esse coeficiente de performance, que nós vamos chamar de COP, R, que é o coeficiente de performance do refrigerador, nada mais é do que a eficiência dele, tá? Então, o que acontece? Qual é o objetivo do refrigerador? O objetivo do refrigerador é remover a maior quantidade de calor do espaço refrigerado. Quanto mais eficiente ele for, aquele mais calor ele está tirando aqui desse espaço refrigerado, mais QL, e consumindo o mínimo de trabalho, né? Então, ele está consumindo o mínimo de trabalho. Então, eu posso dizer que o coeficiente de performance de um refrigerador nada mais é que a quantidade de energia que eu removo do espaço refrigerado dividido pelo consumo de energia. Ou seja, quanto menor o consumo de energia, que é inversamente proporcional, maior a eficiência. Quanto mais calor eu tirar, maior a eficiência. Então, nós podemos dizer que o coeficiente de performance é isso, QL sobre W. E aí, a gente pode chegar também, né, se a gente quiser melhorar essa fórmula aqui, mas também não tem necessidade, nós podemos dizer que o coeficiente de performance do refrigerador é QL dividido por W, que é QH menos QL, que também a gente pode usar essa fórmula aqui, tá? Para estar calculando, a gente também pode usar essa fórmula aqui, se quiser, certo? Então, isso seria um refrigerador. Ele faz o sentido contrário, ele tira calor de uma região fria e joga para uma região quente. A gente sabe que isso não acontece de maneira espontânea, né? Por isso que a gente precisa de um dispositivo especial. A diferença aqui na eficiência é que todos os coeficientes de performance vão ser sempre maior do que 1. A nossa eficiência sempre é menor que 1, porque ela vai de 0 a 1, né? No 0,9 seria 90%, 0,8, 80%, tal. E o nosso coeficiente de performance sempre vai ser maior do que 1, por isso tem que cuidar para não se confundir, tá? As nossas eficiências, o nosso N é sempre menor que 1, que o 1 é 100%, e aqui é sempre maior que 1. Quanto maior que 1, melhor é a eficiência, tá? Isso seria um refrigerador. E o que seria uma bomba de calor, tá? Uma bomba de calor, ela é muito usada em regiões frias, em países que têm uma temperatura muito baixa. O que é as bombas de calor? Elas, na verdade, elas funcionam da mesma forma que um refrigerador, só que elas têm um objetivo diferente. Uma bomba de calor era como se eu colocasse uma geladeira ou um ar-condicionado instalado de forma inversa, onde o condensador ficaria para dentro da casa e não para fora, certo? Essa é a diferença de um refrigerador e de uma bomba de calor, que na verdade é como se eu botasse uma geladeira ao contrário. Eu tirasse calor de uma região fria e jogasse para uma região quente. Então, o objetivo da bomba de calor é aquecer a casa. É como se ela fosse um aquecedor. Então, ela também transfere calor de um meio a baixa para um meio a alta, tá? Só que o objetivo do refrigerador, pra gente lembrar, o objetivo dele é manter o espaço refrigerado, né? Por isso que ele fica tirando o calor de dentro dos alimentos. É manter o espaço refrigerado. E a bomba de calor, o objetivo dela é manter o espaço aquecido. Mas eles funcionam de forma semelhante. A bomba de calor, ela também remove calor de uma fonte baixa e fornece calor para uma fonte alta. No caso de uma bomba de calor, ela tira o calor do ambiente externo e joga para o ambiente interno, tá? Então, o processo é o mesmo, ó, ele funciona igual. Só que aqui no meio eu tenho uma bomba de calor. Eu tenho aqui um ambiente a baixa temperatura e aqui um ambiente a alta. Quem seria essa baixa temperatura? Seria a parte externa da casa e aqui a parte interna.
Então, ela tira calor da parte externa para jogar para dentro, para aquecer a casa. Então, só que a bomba de calor, ela consome muita energia, né? Ela consome muita energia elétrica. Alguns países se retiram da água subterrânea, que é uma temperatura mais baixa. Então, eles também têm algumas bombas de calor tiram da água subterrânea, do interior da Terra, tá? Então, ela funciona a mesma coisa. Ela tira calor de uma fonte baixa, ela também precisa consumir energia elétrica e ela joga calor para uma fonte alta. Só que o que muda aqui? Como é que é a nossa eficiência, o nosso coeficiente de performance da bomba de calor, o que muda? O refrigerador, o objetivo dele é retirar a maior quantidade de calor de uma fonte baixa, né? E manter esse espaço aqui o mais refrigerado possível, consumindo menos energia. A bomba de calor, ela quer fazer o quê? Manter o mais alto possível a parte interna aqui aquecida. Então, ela seria o QH dividido por W. Então, o objetivo da bomba de calor é diferente, é manter o espaço aquecido. Então, a bomba de calor, o que é o objetivo dela? Tirar jogar o máximo possível de calor para a parte interna. E a outra é tirar da parte interna, né? Então, o coeficiente de performance da bomba de calor ficaria QH dividido por QH menos QL. Que a gente poderia estar também calculando o coeficiente de performance. Então, observem. O refrigerador, o objetivo dele é manter o espaço refrigerado. Então, eu tenho que eliminar o máximo de QL possível. E a bomba de calor é manter o espaço mais aquecido possível. Então, eu vou precisar de mais QH. Então, o que muda das duas é isso. Uma é o QL sobre W, que é o objetivo para aumentar a eficiência, e o outro é o QH sobre W, tá? Algumas comparações, né, mas eu acho que talvez não precisa, mas tem algumas comparações que algumas literaturas fazem, que o coeficiente de performance da bomba de calor, ele é exatamente o coeficiente de performance do refrigerador mais 1, tá? Mas isso aqui é só mesmo, é literatura, tá? O nosso objetivo é esse aqui. Esse aqui é pra gente calcular a eficiência da bomba de calor, tá? No próximo vídeo eu vou gravar um exemplo de refrigerador e um exemplo de bomba de calor.